Olá, tudo bom? Quem eu sou? Ou mais precisamente perguntando, o que eu sou? Eu sou negro? Se eu chegasse hoje em Angola, de onde vieram os meus ancestrais, eu seria, por exemplo, confundido com um angolano em qualquer lugar que eu chegasse, imagino numa tribo no interior de Angola? Será que eu seria confundido com um negro de Angola e eles até achariam em mim traços familiares? Bom, e branco? Eu sou branco. Se eu chegasse hoje em Portugal, desembarcasse hoje em Portugal, eu seria confundido com um português? Antes de falar, evidentemente, as pessoas me viam na rua e olhavam para mim e poderiam identificar de que região de Portugal eu era, se eu era de Lisboa, do Alentejo, enfim, eu seria confundido com um português? E se eu chegasse numa tribo indígena, não precisa nem ser dessas tribos sem muito acesso ao universo branco, mas imaginemos no Xingu, eu seria confundido com um índio do Xingu? Quem sou eu? Quem é você que nesse momento me vê? Evidentemente, essa abordagem que eu estou falando é uma abordagem do ponto de vista antropológica. É esse questionamento, são essas perguntas que moveram Darcy Ribeiro escrever o último livro que ele escreveu em vida, que é esse aqui, O Povo Brasileiro. Uma busca de identidade. Essa é uma tese fantástica, uma tese de antropologia. Darcy estava já no hospital com um câncer, já doente terminal. Ele fugiu do hospital para poder terminar o livro que para ele esse era o livro da vida dele. Darcy foi um pesquisador, pesquisou muito, esteve com muitas nações indígenas, um grande educador, uma pessoa importantíssima culturalmente, politicamente aqui no Brasil. E nesse livro ele busca descobrir a identidade brasileira. É interessante que aqui uma das teses levantadas por Darcy é que a língua portuguesa, por exemplo, em vez de sua difusão ser atribuída aos portugueses, Darcy vai atribuir aos negros, porque trazidos da África, de tribos diferentes, nas suas dezenas de milhares de dialetos, espalhados aleatoriamente ou muito bem pensado pelo território brasileiro, para que eles não pudessem se identificar em suas línguas, em suas tribos, os negros então vão se utilizar da língua branca, do português, para se comunicar, porque era mais fácil aprender o português e falar em português do que cada um aprender o seu dialeto local, onde ele falava o seu dialeto tribal, digamos assim, lá da África. Então Darcy vai dizer que os negros é que são os responsáveis pela difusão da língua portuguesa. Ele defende nesse livro. Mas Darcy vai analisar aqui a formação do crioulo, do mulato, do moreno, dessas nuances que tem o Brasil. E aí eu pergunto, nós resolvemos essa questão com a África, essa herança africana? Muito interessante, porque eu, na minha casa, na minha família, sempre prevaleceu muito na nossa história a herança africana. Desde muito cedo eu ouvia histórias do bisavô do bisavô do meu pai, o avô de minha avó, que foi trazido da África para cá, Mateus. Eu tenho aqui dele uma cruz que ele recebeu quando foi batizado, né? Ao deixar a África, foi batizado, recebeu uma cruz, guardou essa cruz, foi passando para as filhas dele, e uma tia-avó minha, na verdade, me deu de presente, e eu tenho essa cruz comigo aqui em casa. Oportunamente eu mostro ela. Hoje eu não lembrei de trazer aqui para o meu acervo. Mas nós estivemos sempre lá em casa voltados para a África. A nossa identificação sempre foi a matriz, a raiz africana. Até que um dia, numa dessas minhas visitas ao Nordeste, eu fui visitar um tio-avô meu em Santa Luzia, uma cidade da Paraíba muito próxima de Ipueira. Chegando em Santa Luzia, esse meu tio, nós o chamamos de Titi José, um tio-avô, ele me mostrou, eu perguntei, quantos anos o senhor tem, Titi José? Ele tirou a identidade do bolso e me mostrou. Quando eu olhei, José alguma coisa de Medeiros. Eu arregalei os olhos,
porque a família Medeiros é a família fundadora de Ipueira, de minha cidade, família Alencar, Medeiros, Alencar, Alencar, Medeiros, é a mesma família, a mesma raiz. É a família fundadora, uma família branca que veio de Portugal, vários irmãos e se espalharam por algumas regiões do Nordeste. E eu nunca me vi representado na família Medeiros de Ipueira, porque a nossa raiz, a matriz africana, é muito mais forte na nossa família. E aí Titi José me deu a resposta que eu ouvi durante toda a minha infância dos Medeiros de Ipueira. Eu disse, mas o senhor é Medeiros? Ele disse, eu sou Medeiros da Gema. Os Medeiros do Seridó, quando você olha e diz, você é Medeiros, quando ele quer dizer, olha, o meu Medeiros não teve ainda muita mistura, ele veio, nós estamos casando entre nós mesmos e mantemos a nossa família intacta. Então o Medeiros diz, eu sou Medeiros da Gema. De repente eu escuto do meu tio-avô, eu sou Medeiros da Gema. A sua avó, Joana, a minha avó não continha sobrenome, o nome dela é Joana Maria de Jesus. Era muito comum as mulheres terem nomes assim, não tinha sobrenome de ninguém. Por isso que eu não sabia. E aí, de repente, eu me descobri Medeiros. Eu que tinha os 2 pés dentro da senzala, negro, de repente eu vi que eu não tinha os 2 pés dentro da senzala e por isso que eu não sou negro retinto, como nós chamamos no sertão nordestino, mas eu tinha um pé também na Casa Grande. Essa é a realidade do Brasil. Mas até que ponto vai nossa aceitação de quem nós somos realmente, o que representamos? São todas essas questões que Darcy Ribeiro debate nesse livro, O Povo Brasileiro, né? A formação e o sentido do Brasil. Como é que o Brasil se formou? Nós um dia seremos, de fato, uma nação como, imagine, a Rússia, né, que é uma nação, os eslavos, que são identificados, você põe o olho, sabe que é eslavo pelas características. Será que um dia nós vamos nos misturar tanto, além dessas 3 raízes, a raiz africana, a raiz europeia, portuguesa e a raiz indígena? Hoje nós temos outros ingredientes na formação do povo brasileiro, que é principalmente o ingrediente oriental, a presença de muitos japoneses. Eu vivi no interior de São Paulo, lá na década de 1980, e tive colegas de classe que o pai era japonês mesmo, nascido no Brasil, no Japão e morava no Brasil, e que tinha casado com uma negra. Eles tinham então os olhos puxados, mas tinham a pele, a tez escura e o cabelo tipicamente de negro. Então, o que é que nós vamos, quando é que nós vamos ficar nesse caldeamento, vamos ficar misturando essa panela que se chama Brasil e chegaremos a ser um povo distinto de outros povos, de outras nações? Porque aqui essa questão da mistura, da miscigenação, eu creio que ela é muito mais forte do que em qualquer lugar que a gente possa ir. Isso é muito forte no Brasil. Mas essas questões do ponto de vista social, econômico e mesmo do ponto de vista do discurso, eu não percebo que elas ainda estejam definitivamente resolvidas, ainda há tensão, ainda há problemas muito sérios de aceitação, não é verdade? De aceitação. Então eu retomo a pergunta para você que me vê. Quem é você ou o que é você? Se você chegar em Portugal ou na Inglaterra ou na França ou na Espanha, você será confundido com um europeu? Se você chegar na África, você será confundido com um africano? Se chegar no Japão, será confundido com um japonês? E assim sucessivamente? Quem somos nós? Quem é o povo brasileiro? Se você quer saber um pouco mais dessas especulações, da tese, do esforço que Darcy Ribeiro faz para responder a essas perguntas, eu sugiro que você leia O Povo Brasileiro, a formação e o sentido do Brasil, porque vai dar uma compreensão de brasilidade bem diferente daquela que nós vemos pelos meios de comunicação de massa, principalmente, e vai ser muito mais fácil uma aceitação de nossa brasilidade plena, com todo
esse escopo de misturas que nós temos dentro da formação do povo brasileiro. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta. É muito legal quando você faz isso. Comente também e compartilhe. Esse é um trabalho que a gente vem fazendo de difusão da cultura, fusão da cultura com o Evangelho, com a proposta de Jesus Cristo de um mundo bem melhor do que esse que se apresenta. E é importante que você partilhe para que outras pessoas possam também abrir as suas mentes para olhar o mundo sob a perspectiva do reino de Deus, que é uma perspectiva de inclusão. Um grande abraço para você e a gente se encontra por aí semana que vem com mais um Autores e Livros. Um grande abraço para você.